Graça e paz da parte de Deus a todos. Quero, neste vídeo, poder estar compartilhando com você a palavra de Deus. Mas antes, eu gostaria de chamar você para refletir no que está acontecendo no nosso Brasil. Eu não vou falar do mundo, eu vou falar do Brasil. Diante do que vem acontecendo, seja na política, seja na religião, independente da área, o que vem acontecendo no nosso Brasil é de assustar. Estamos vendo a imoralidade triplicada de uma maneira assustadora. Estamos vendo também a corrupção que vem crescendo, vem se alastrando, como é que eu posso falar, as raízes da corrupção, ela vem cada vez mais se aprofundando. Infelizmente, é triste e lamentável o que está acontecendo na nossa nação. Olhamos do outro lado e vemos como jovens, adolescentes, vêm, com o passar do tempo, sendo desconstruídos. Jovens e adolescentes que têm sofrido, na verdade, como se fosse uma lavagem cerebral, onde quando você olha, você não percebe perspectiva de um futuro próspero, abençoado, mas jovens que têm sido transformados em instrumento do sistema. Olhamos para o outro lado também e vemos a violência, a malignidade, ela tem aumentado de uma forma assustadora. E sabemos que a palavra de Deus se cumprindo. Antes de qualquer pessoa chegar profetizando isso ou aquilo, é preciso que deixemos isto muito claro. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. E embora algumas pessoas não creiam nisto, a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Não tem para onde fugir, não tem como impedir que a palavra de Deus, ela se cumpra. Até porque o próprio Jesus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras hão de ser cumpridas, ou seja, não hão de passar. A palavra de Deus vem se cumprindo ao longo da história e a gente tem visto isso de forma muito clara. Infelizmente, muitos não creem, porém, independente de crer ou não, a palavra de Deus, ela vai continuar se cumprindo. E eu quero aqui compartilhar com vocês um texto que se encontra na palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, é um texto que é bastante conhecido, mas muitos não estão atentando-se a alguns detalhes desse texto. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo do 12 ao 15, veja o que está escrito. E o Senhor apareceu a Salomão à noite e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar as locustas que devorem a terra, ou se eu enviar peste no meio do povo, se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita nesse lugar. Observe bem que aqui no capítulo 7 de 2 Crônicas, a partir do verso 1, Salomão, ele conclui a construção do templo. E ele, diante do Senhor, ao tomar a tribuna, ele faz uma oração a Deus. E naquela mesma noite, o Senhor lhe aparece em sonho e faz uma promessa. E por que eu digo uma promessa? O Senhor, ele faz uma promessa de que ouviria a oração daquele lugar, mas com algumas condições. Primeiro lugar, qual é a primeira condição?
A primeira condição é se humilhar. Tem muitas pessoas que elas oram para que o que está acontecendo na nossa nação seja revertido, para que o que acontece, com o que está acontecendo na sua vida seja mudado. Tem pessoas que oram, que jejuam, fazem campanhas e campanhas para que a situação que esta pessoa se encontra, ou a situação que está no nosso país, mude, mas se esquece da importância da humilhação e de se humilhar diante do Senhor. Só que, além de se humilhar, é necessário que ore. Aí você pode perguntar, mas peraí, você falou que tem pessoas que estão orando assim, que está pedindo a isso, que está pedindo aquilo. Mas observe bem, não basta apenas eu orar. Existem algumas condições impostas pelo Senhor para que esta oração, para que a situação seja mudada. Em primeiro lugar, a humilhação. Segundo lugar, e independente da ordem dos fatores, tá? Mas o importante é que cumpramos com as condições que é imposta pelo Senhor. Primeiro, nós vemos a humilhação. Segundo, a oração. Terceiro, buscar a face de Deus. E o quarto ponto é voltar-se dos caminhos iníquos. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo o seguinte: eu vou mudar a situação, vou mudar o quadro, eu vou sarar a terra, eu vou curar, eu vou operar, eu vou fazer milagres, mas tem algumas condições. Eu vejo pessoas que estão fazendo campanhas, eu vejo pessoas que estão fazendo propósitos de oração para que a situação no Brasil mude. Só que deixa eu falar aqui uma coisa para você. Sobre a nossa nação, existem promessas que o Senhor lançou sobre esta nação. E eu estou falando de promessas incondicionais, porque Deus tem um propósito através da nação brasileira. Mas o ponto que eu estou trazendo aqui são as questões condicionais. Porque o Senhor ouve a oração, mas para que o Senhor responda a esta oração, para que o Senhor se volte para uma ação de acordo com o nosso posicionamento em orar, é necessário que cumpramos essas condições que o próprio Deus, Ele impõe. Então, em primeiro lugar, o que é preciso eu fazer? Me humilhar. Tem pessoas que elas não querem se humilhar diante de Deus, elas querem que Deus faça alguma coisa, mas elas não querem se humilhar diante do Senhor. É um pacote, sabe? É um pacote. É preciso que eu cumpra com esse pacote. A humilhação, a oração, o buscar a face de Deus e o quarto, converter-se dos caminhos maus. Tem pessoas que oram. Ah, mas o Senhor disse que é para orar? Sim, mas não adianta apenas eu orar. É necessário que eu me lembre, que eu me atente ao fato de que eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Tem muita gente orando, jejuando, subindo um monte, descendo um monte, cantando, fazendo campanhas, mas estão desconsiderando esta condição. A condição de converter-se, a condição de voltar-se dos seus caminhos iníquos para seguir o caminho reto do Senhor. É o próprio Deus que, falando com Salomão, e estas palavras também se aplicam a nós, observe bem, quando Jesus ensina na oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a buscar o perdão. Mas para que eu possa ser perdoada pelo Pai, eu preciso perdoar o próximo. Observe bem, é uma condição. Para que eu receba o perdão de Deus, eu preciso perdoar as pessoas que de alguma forma me ofendem, me fazem mal. Então tem muita gente que está orando e está se esquecendo da necessidade de sair dos caminhos iníquos. Não adianta. Não adianta a gente orar e se esquecer de sair dos caminhos errados. Tem gente que está orando,
mas está na fornicação. Tem gente que está orando, mas está no adultério. Tem gente que está lá, ó, levantando as mãos para clamar, para buscar de Deus sobre a nação, mas não querem abandonar os seus pecados, não querem abrir mão dos seus caminhos maus. Então, é impossível que a situação seja revertida, seja mudada. O próprio Deus, diante daquele sonho, ele fala com Salomão, deixando claro que se o povo fizesse aquilo, se ele se convertesse, orasse, se humilhasse, buscasse a face de Deus e saíssem dos seus caminhos iníquos, aí o Senhor, ele cumpriria com essa promessa, que é condicional. Aí ele diz: então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus não quer simplesmente sarar a nação brasileira. Deus não quer apenas abençoar a nação brasileira financeiramente. Deus, o propósito de Deus com o povo brasileiro, o desejo de Deus com o povo brasileiro é manifestar o seu perdão. Mas como é que Deus vai perdoar um povo que não quer se converter, que não quer sair do caminho mau? Como é que Deus vai perdoar alguém que não quer abandonar os seus caminhos iníquos? Embora muitas vezes fale em nome de Deus, embora muitas vezes use o nome de Deus, mas muitos deles não querem sair. Eu estou falando daqueles que andam no caminho da iniquidade, aqueles que praticam o mal. Eu não estou aqui impondo para ninguém se converter, ser um discípulo de Jesus. Entenda, porque para aqueles que são de Deus, para aqueles que estão de Deus, é necessário que você abandone tudo aquilo que é desagradável ao Senhor. Mas o que eu estou falando aqui, diante da palavra do Senhor, é abandonar os caminhos iníquos. Aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que estão no caminho da violência, aqueles que estão no caminho da perversidade. Vivemos numa nação onde, na verdade, o que é que nós estamos vendo? O que é que contemplamos todos os dias? A corrupção, ela vem se multiplicando de outra maneira, e não é só na política. A corrupção também está nas igrejas. Alguém pode dizer, mas vai criticar a igreja? Mas espera aí, o próprio Deus deixa claro que o seu juízo vai começar pela sua casa. Então é muito fácil eu ficar apontando a casa dos outros quando a minha casa está uma bagunça. Então é preciso que deixemos claro o seguinte: é necessário que haja o abandono do caminho ímpio, do caminho da iniquidade. E o que é que a gente tem visto na nossa nação? Tem pessoas que oram de dia, mas estão fazendo mal de noite. Tem gente que está ali orando, vamos orar para Deus abençoar o Brasil, vamos orar para Deus mudar o quadro do Brasil, mas está vivendo na iniquidade. Então aqui é condicional. Para que Deus sarasse a terra, Deus falando com Salomão, era necessário que eles cumprissem as orientações de Deus, aquilo que Deus estava impondo ali. Olha, a condição é essa. Então, se fizerem isso aqui, se eles cumprirem com o que eu estou orientando, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Deus não quer apenas sarar a terra, Deus também quer perdoar os pecados daqueles que se converterem dos seus caminhos iníquos. Deus quer perdoar. Deus quer estender a sua mão e perdoar aquela pessoa que fez o mal e que entendeu e decidiu sair daquele caminho de iniquidade para ir para o caminho reto, para o caminho justo, para o caminho correto. Mas a pessoa quer permanecer na iniquidade, quer permanecer fazendo mal e receber as bênçãos do Senhor e ver Deus sarar a terra, desculpa, não vai ver. Não tem como. E o Senhor ainda acrescenta no verso 15, dizendo: agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita nesse lugar. Então observe que agora o Senhor não vai apenas ouvir, ele vai ficar atento, ele vai prestar atenção ali, vai estar ali todo o tempo atento à oração que é feita naquele lugar. Então, se queremos ver Deus estar com os seus ouvidos atentos às nossas orações, às nossas súplicas, se queremos ver Deus sarar a terra, se queremos ver Deus sarar a nossa nação, nós precisamos entender que é necessário sair do caminho iníquo,
É preciso que se humilhem diante de Deus. É preciso que se arrependam dos seus maus caminhos. Se arrependam, porque só sai do caminho iníquo quem se arrepende. Só abandona o pecado quem se arrepende. Só abandona aquilo que é desagradável a Deus quem de fato se arrepende. Então, que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. A palavra é dura, mas é a palavra de Deus. E vivemos numa geração onde o povo está acostumado a estar simplesmente recebendo palavras de autoajuda. Eu não vim trazer palavras de autoajuda, eu vim trazer uma palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que traz restauração. Se queremos ver o Brasil restaurado, o Brasil sarado, é preciso que haja o abandono do caminho iníquo. É necessário que haja humilhação, que a gente se humilhe diante de Deus, que a gente ore, que a gente busque a face de Deus. É necessário que cumpramos essas condições colocadas pelo Senhor, para que assim venhamos ver a manifestação do braço do Senhor sarando a nossa nação. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de vocês e shalom.